Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o estilo de decoração rústica. Eu já falei sobre o estilo de decoração industrial, sobre o estilo de decoração escandinavo e agora chegou a vez do rústico. Algumas pessoas me pediram para falar sobre estilo de decoração e cá estou eu. Inclusive, eu fiz uma enquete no Instagram do canal, se você ainda não segue lá, entre o estilo de decoração romântico e o estilo de decoração rústico. Venceu o rústico, então vamos falar desse estilo? Ele oferece aconchego e um gostinho de antigo, mas sem perder a elegância e a modernidade. Ele traz tranquilidade e calmaria, criando um espaço aconchegante, acolhedor e convidativo, além de muito charmoso. Além disso, ele esbanja a personalidade e é muito conhecido pelos seus acabamentos simples e pelo fato de ser mais rudimentar. E como o próprio nome já diz, ele tem como base os materiais mais brutos e naturais, como madeira e pedra, por exemplo. As imperfeições, o inacabado e o desgaste gerado pelo tempo são valorizados nesse estilo. Porém, se engana que o rústico remete apenas ao antigo, já que é possível utilizar peças modernas com acabamentos rústicos, ou até misturar alguns elementos contemporâneos, o que irá trazer mais identidade e personalidade para o ambiente. As características desse estilo são bem marcantes e tudo remete à natureza, como eu vou falar já já. Vou começar falando então sobre a origem do estilo rústico. Ele surgiu por causa dos recursos que eram utilizados para enfeitar as fazendas e casas de campo, porque os moradores dessas regiões, eles tinham o hábito de utilizar o que tinha por perto, os recursos que estavam ao seu alcance para decorar suas casas. Dessa forma, a matéria-prima dos objetos que tinha dentro da casa vinha da natureza e eram trabalhados de forma bruta, dando origem a móveis, revestimentos, elementos decorativos e até parte estrutural das casas. Então, esse estilo, ele sempre foi muito utilizado nas casas de campo, mas hoje em dia ele está presente em qualquer tipo de habitação, já que muitos moradores de casas e apartamentos das grandes metrópoles optam por esse estilo, justamente porque ele traz aconchego, calmaria, contrastando com a vida agitada das cidades. Agora, eu vou falar um pouco sobre as características desse estilo. Eu vou focar mais nos materiais, cores e nos mobiliários e objetos de decoração. Então, sobre os materiais, como eu já disse, grande parte vem da natureza, como por exemplo, pedras naturais, a madeira, muita madeira, tijolos, fibras e couros. Eles geralmente são utilizados na sua forma bruta para dar esse aspecto inacabado que é característico desse estilo. Juntamente com esses materiais naturais, também podem ser utilizados materiais como ferro, vidro, concreto e cimento. Então a madeira é o principal material dessa decoração, porque ela é bem versátil e traz esse ar mais natural para o ambiente. Ela é utilizada na fabricação dos móveis, forros, pisos e revestimentos e até mesmo nas vigas, que você pode optar por deixá-las aparentes, inclusive, com acabamento natural e sem verniz. É possível utilizar a madeira em todos os ambientes, alternando e brincando com os tons mais claros, às vezes mais escuros. Além disso, é muito bem-vindo o uso da madeira de demolição, que se diferencia da madeira comum pelo fato de ser mais bruta e seus veios e texturas estarem mais aparentes ainda. Pelo fato da madeira natural requerer muitos cuidados, tanto de pragas como de intempéries, como umidade, chuva, etc., surgiram inúmeros revestimentos cimentícios e vinílicos que reproduzem fielmente esse material e exigem pouca ou quase nenhuma manutenção. Além disso, para o piso, você pode ainda optar pelo cimento queimado, que nada mais é que uma mistura de argamassa, areia, água e cimento, e combinados com materiais terrosos para dar as cores características do estilo, que eu vou falar já já, ficam perfeitos para dar essa cara de rústico.
Aliás, o cimento ou o concreto aparente também são uma característica desse estilo, já que também possuem esse aspecto inacabado. Outro material, então, que vale ser destacado são as pedras naturais. Elas geralmente estão presentes em pisos e bancadas em sua forma polida e lisa. Então é interessante você combiná-la com os outros elementos, como o cimento e a madeira. Também é interessante nós destacarmos o tijolo, porque pelo fato deles terem geralmente um assentamento irregular e um acabamento texturizado, eles reforçam a característica do estilo. E para conseguir esse efeito do tijolo aparente, ou você retira o reboco da parede, ou você pode utilizar papéis de parede ou revestimentos que imitam esse material. Por fim, vale lembrar que o vidro também é bastante utilizado, principalmente para aproximar o interno do externo, dando esse contato do ambiente com a natureza. Claro que isso depende muito do local onde a sua casa está. Com relação às cores, como você já deve ter percebido, são utilizados mais as cores neutras e os tons terrosos. Essas cores, elas podem ser utilizadas em tudo: móveis, pisos, paredes, acessórios. O mais indicado é você ter as paredes num branco sujo, combinando então com as tonalidades de terra e os tons pastéis. Porém, para tornar o ambiente ainda mais aconchegante, nada impede você de combinar essas cores com cores mais frias e cores mais quentes, sempre optando pelos tons que remetem à natureza. Tudo vai depender do lugar onde você mora. Por exemplo, se você mora em um lugar onde é frio e úmido, o ideal é que as cores da decoração sejam mais quentes, como marrons ou até mesmo laranjas, que dão um toque acolhedor e combinam perfeitamente com a madeira. Agora, se você vive em um lugar mais quente e ensolarado, opte por tons mais neutros, como bege, areia, terra e cores de pedra, que promete trazer esse frescor ao ambiente. Na decoração rústica, os pontos mais coloridos geralmente aparecem em mantas, almofadas e tapetes. É interessante você investir num xadrez, no floral, num patchwork, que é aquele trabalho com retalhos, listras, entre muitos outros. A mistura de padrões nesse estilo é uma ótima opção, desde que não sobrecarregue o ambiente. Agora, falando do mobiliário e dos objetos de decoração, esse estilo dá destaque para peças de artesanato, como tapeçaria, mantas, cerâmicas e louças, para as antiguidades, como móveis e quadros, e para a natureza, com flores, jarras e a própria madeira. Além disso, a imperfeição é visto como algo belo, mas isso não significa que essas imperfeições do estilo não tenham sido cuidadosamente calculadas. Os móveis e peças podem ser pintados ou deixados no seu estado natural. Eles geralmente são bem grandes e feitos de couro, tecido natural, madeira, palha ou ferro fundido. Mas lembre-se que uma característica é o regresso às origens, remetendo ao campo e à vida colonial. Por isso, são destacados os móveis gastos pelo tempo, com personalidades e histórias. Outra característica é o uso dos arranjos florais, em vasos ou jarras de vidro ou cerâmica, remetendo a esses elementos da natureza. Arranjos mais simples e com menos detalhes se misturam ao ambiente e são bem característicos desse estilo. Além disso, as chamadas bugigangas também estão presentes, que são aqueles objetos meramente para decoração, não tem muita utilidade. Agora, falando de organização, o aspecto do tudo à vista é bem característico desse estilo. Ou seja, as prateleiras são abertas e os acessórios e utensílios ficam à mostra. E esses objetos eles devem ser bem típicos de fazendas, como panelas de ferro, colher de pau e até cestos e peças com tecidos naturais. Também são utilizados cabides de parede espalhados por toda a casa, deixando as coisas tudo penduradas como antigamente. Por falar em paredes, quadros de paisagens, murais, retratos envelhecidos e espelhos com molduras de madeira também estão presentes. Quanto aos artigos têxteis, tapetes, mantas, almofadas, aposte em tecidos felpudos e com texturas, com modelos simples, feitos de algodão ou fibra de coco. Então isso vai trazer mais acolhimento para os ambientes,
Geralmente, os sofás e camas têm mantas e almofadas. Então agora, para finalizar, eu vou dar algumas dicas para você aplicar o estilo rústico na sua casa. Como eu já fiz com o estilo industrial, estilo escandinavo, agora chegou a vez de dar dicas para o estilo rústico. Vou começar dando dicas para salas. A sala é o principal espaço de convivência da sua casa, então ela sempre deve estar bastante acolhedora e bonita. Se a sua tem um estilo mais moderno de decoração, você pode apenas utilizar alguns detalhes rústicos, como objetos ou revestimentos em madeira, além dos papéis de parede que remetam aos tijolinhos à vista ou pedras naturais. Uma boa dica é você inserir uma mesa feita com madeira de demolição ou troncos de madeira. Um sofá de couro também pode dar um toque mais aconchegante e rudimentar. Dessa forma, você harmoniza os seus objetos mais contemporâneos com os objetos mais campestres desse estilo. Agora, caso você opte por uma sala completamente rústica, vai ser utilizado, como eu já falei, muita madeira, tijolos aparentes, pedras, vidros, plantas e móveis antigos. Mas não esqueça de utilizar um pouco mais de cor nos ornamentos e nos objetos têxteis para evitar que o ambiente fique muito carregado. Quando você pensa em uma sala rústica, o que vem? A primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu respondo, a lareira. Geralmente ela é o destaque máximo da decoração. Porém, como aqui no Brasil a maior parte das regiões faz muito calor, esse elemento ainda está mais presente nas regiões mais frias e montanhosas, como o sul e as cidades serranas. Mas se você optar por ter esse item, não esqueça dos tapetes. É bem interessante você ter um tapete numa cor sóbria, que harmoniza com o estilo da lareira, a qual é geralmente revestida de tijolos e pedras. Agora, os quartos. Eles devem proporcionar descanso e relaxamento. Portanto, ao entrar no quarto, é fundamental que a sensação seja de bem-estar e aconchego. Por isso, opte por cores bem suaves, acabamentos simples e uma iluminação indireta. E não esqueça de investir nos elementos têxteis, como os tapetes, almofadas, cortinas, porque esses elementos eles vão funcionar como um ponto de equilíbrio e harmonia para o ambiente. Na hora de escolher a mobília, a dica é investir na madeira ou fibra natural, já que esses materiais transmitem um frescor da natureza. A cama com a cabeceira de madeira é uma peça-chave nesse estilo de decoração. Se você quiser, você pode optar por uma cama feita de pallets com alguns ornamentos como almofadas coloridas. Quanto ao guarda-roupa, use a criatividade e invista em móveis repaginados, que trarão para o ambiente um toque mais natural. Um outro item bem interessante para você colocar no quarto é um baú sem acabamentos elaborados. Ele irá servir como calçadeira e, ao mesmo tempo, pode ser utilizado para guardar alguns itens necessários. Falando agora da cozinha, essa decoração com madeira, ela deixa tudo parecer mais campestre. Uma tendência é lixar os móveis para dar mais essa aparência do desgastado. Além disso, alguns objetos que são muito bem-vindos são as panelas de ferro, que geralmente ficam penduradas, como eu falei, jarras de vidro, alguns temperos à mostra, aqueles potes com grãos, louça antiga, objetos em cobre, fogão a lenha, colheres de pau, latas e também algumas outras peças mais artesanais. Cortinas de renda ou de tecido xadrez também são utilizadas, já que esse estilo ele também está relacionado com aquele estilo country, sei lá como é que fala. E a outra maneira de dar essa aparência rústica, então, é ter prateleiras de madeira para deixar os seus utensílios e objetos expostos, além dos suportes de madeira para você pendurar as panelas ou outros elementos decorativos. Caso você queira trazer mais vida para sua cozinha, você pode combinar um armário rústico com itens domésticos mais coloridos. Uma dica que você pode fazer é combinar uma mesa no estilo rústico com cadeiras estofadas coloridas. E por último, mas não menos importante, os banheiros. Eles costumam encantar as pessoas pela sua simplicidade e ao mesmo tempo aconchego. Quantas vezes eu falei aconchego nesse vídeo? Meu Deus! É pra ficar bem marcado que é simplicidade e aconchego, simplicidade e aconchego. E que todos os materiais devem remeter à natureza. Quantas vezes eu já falei isso também?
Pelo amor de Deus, né? Então, nos banheiros, geralmente a madeira clara é a mais escolhida para dar essa leveza ao ambiente, mas isso não significa que os tons mais escuros também não sejam utilizados. Você pode utilizar também o tijolo aparente e as pedras, que podem ser utilizadas apenas em alguns detalhes, como na moldura de um espelho, por exemplo. Então agora, umas dicas extras. Se você gostou desse estilo, mas está com o orçamento meio apertado, saiba que alguns detalhes podem já transformar o seu ambiente. Você pode então utilizar aquela dica que eu falei, de colocar um papel de parede, de tijolinho à vista ou pedra. Você pode criar a própria cabeceira da sua cama. Utilize alguns pedaços de madeira e vai emendando até dar o seu tamanho desejado. Você pode também pegar um espelho que você já tem na sua casa e colocar uma moldura de madeira ou de pedra. Além dos móveis de pallet e caixote, que são tendências no estilo. Por fim, vale lembrar que a decoração tem que harmonizar com os moradores do local. Se você gosta do estilo, gostou do estilo, mas não quer transformar a sua casa contemporânea, o seu lar urbano, em uma típica casa de fazenda ou de campo, é interessante então você optar por apenas esses detalhes rústicos. Uma ideia é você misturar materiais e características predominantes desse estilo com outros estilos. Por que não misturar com o estilo industrial ou com o estilo escandinavo, que eu já falei, com o estilo moderno, clássico? Por exemplo, você pode escolher uma mesa de madeira natural e combiná-la com uma parede de pedra ou tijolinhos. E por que não colocar um piso de porcelanato? Dessa forma, você vai criar um equilíbrio, fazendo com que a decoração apresente toques rústicos, mas sem carregar muitos ambientes. Agora, se você quer transformar totalmente a sua casa, porque se apaixonou por esse estilo com elementos naturais, florais, com uma arquitetura mais carregada, mergulhe fundo e siga à risca todas as dicas que eu dei. O resultado será uma casa que transbordará tranquilidade, conforto e aconchego, que é tudo o que buscamos para compensar esse ritmo mais agitado do nosso dia a dia. Mas lembre-se, somente pensando em um projeto com muito cuidado e dedicação, que você poderá ter uma decoração rústica agradável e sem erros. E aí, gostou do vídeo? Já conhecia esse estilo? Escreve pra mim nos comentários. Se você quiser dar mais alguma dica, sugestão de outros estilos para eu falar, escreve pra mim também. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e de se inscrever no meu canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!